Muito bem. Então, com a palavra, o nosso conselheiro Marcos Sensig para fazer a apresentação dos pareceres da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. Como se trata não de manifestação de conselheiro, mas de manifestação de uma Câmara Técnica, que é um colegiado do Condema, ele terá o tempo de que necessitar. Que eu solicito, encareço ao Mário que, por gentileza, procure ser o mais breve que seja possível. Vou passar aí para baixo para poder acompanhar a letra. Boa tarde. Da reunião passada, não houve tempo de tratar os pareceres, então esses primeiros correspondem àqueles que não foram tratados. E a segunda parte tem aqueles que seriam apresentados normalmente na reunião de hoje. Se não me engano, são 6 protocolares, né? Então aí tem o primeiro. Aí tem um breve relato das reuniões, dos números, processos, destaques, etc. Então, esse é o primeiro protocolo, 2014-10, 28.720, foi apresentado pela CEINFRA para, no bairro Recanto da Fortuna, fazer obras de pavimentação e drenagem e corte de árvores. Tá? Então, aí vocês têm o mapa. Essa região é a que vai ser intervenida e embaixo tem o traçado das ruas. Então, só para prestar atenção no mapa, que é uma coisa colocada no parecer, aqui a baixa densidade que tem no local. Por conta disso, tem várias implicações, né? Bom, pode ir para baixo. Então, aqui tem um histórico. Primeiro tem um decreto declarando utilidade pública. Pode ir. No protocolado aparece a referência a um processo anterior, 2011, do ano 2011, no nome da COCAM Empreendimentos. Esse protocolado passou, na época, em 2013, pelo Condema. Aí o Condema fez uma deliberação do tipo sim, desde que, ou seja, uma série de condicionantes que já tinha no próprio PTA e o Condema reforçou também, que estão descritos aí. Sim, pode. Bom, então, toda essa é a deliberação do Condema anterior. Aí a Secretaria emite a licença prévia, com validade até 13 de junho de 2015. Aí depois veio um PTA com respeito à autorização para corte, e a Secretaria emite a autorização e o termo de compensação ambiental. Por outro lado, com a COCAM, existe um termo de ajuste de conduta, onde diz basicamente qual é o objeto. É um empreendimento de edificação localizado nessa região, nesse loteamento. Pode ir para baixo. Então, aí existe um outro termo de ajuste de conduta com o Recanto da Fortuna, empreendimento imobiliário, basicamente também na mesma região, onde diz que a compromissária, ou seja, o agente privado, teria que fazer a execução das intervenções sobre a infraestrutura, galeria pluvial, pavimentação, sarjeta, drenagem, etc, etc, etc. Bom, então, planilha de SONASA indica que o recanto não é atendido com rede pública e que, devido à baixa ocupação de obras, serão executadas com recursos próprios, ou seja, o próprio interessado deveria fazer.
Aí entra na secretaria, pero já entra um pedido da Secretaria de Infraestrutura para obras de pavimentação, incluindo esses pedidos em um programa de aceleração do crescimento versão 2. Aí é feita a licitação, embaixo, onde está o total geral da obra, um pouco mais de 9 milhões de reais, detalhando o serviço de corte, etc. Aí esclarece que a área tem árvores isoladas e nas APP referentes ao Ribeirão Quilombo e ao Córrego Boa Vista. Aí tem esses dois PTA emitidos, um para LP e outro para autorização, e a licença prévia foi emitida em julho do ano passado. Então aí tem o laudo de caracterização, são 70 indivíduos e supressão de 548 metros quadrados de vegetação. Então, outras observações é que no entorno está a Mata de Santa Genebra, que é uma unidade de conservação, também a unidade de conservação de proteção integral Refúgio da Vida Silvestre Quilombo. Alguns trechos da obra vão entrar, inclusive, no interior da unidade de conservação, não só na área de amortecimento. No próprio PTA, aí diz é questionada a justificativa de pavimentação no interior da unidade de conservação. Considerando não haver diretriz viária, o projeto será alterado. Bom, depois tem algumas observações mais, que não, segundo o interessado não haveria alternativa locacional, ou seja, tem que fazer aí mesmo de qualquer jeito. E considerando que as águas pluviais irão para dentro da unidade, pode expressar a possibilidade de poluição. Aí em junho, pouco mais de 2 meses atrás, são emitidos a autorização e o termo de compensação ambiental. Então, frente a esse panorama, a Câmara fez os seguintes questionamentos. Primeiro, a escolha do lugar. Aparentemente, se a gente olha o mapa de Campinas, tem outras áreas mais densamente povoadas que poderiam requerer o mesmo tipo de intervenções. Este é importante, que nesse termo de ajuste de conduta, as obras teriam que ter sido concordantes juntas com o empreendimento e passaram a fazer parte de um outro TAC que também não foi cumprido. Então, as exigências passaram a fazer parte de um programa do PAC e deixaram de ser o gasto que deveria ter sido feito pelo empreendedor para ser assumido pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura vai pagar com o nosso dinheiro uma obra que, pelo termo de ajuste, deveria ter sido feita pelo empreendedor. Então, a pergunta é se será um gasto necessário, se não temos outras regiões, etc. Em função disso, o parecer diz o seguinte: frente à comprovação da SANASA, frente às dúvidas levantadas, frente ao valor, frente aos danos impactados na unidade de conservação, já foi dada a autorização, há 2 meses atrás. A Câmara Técnica estima que o parecer é negativo até que, como sempre, não? É dizer, a gente fala, negativo até que sejam respondidas todas as questões acima. Portanto, uma discussão com DEMA, Secretaria, as duas secretarias da Mata de Santa Genebra e os responsáveis pela aprovação do plano. Então, o parecer, resumo, seria questões. Muito bem, a Secretaria do Verde gostaria de se manifestar, para esclarecer cada uma dessas dúvidas. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma fala contextualizadora. O e-mail encaminhado pelo professor Mário, pelo que entendi, tem 2 blocos. Os blocos que não deram tempo de serem apreciados pelo CONDEMA na reunião ordinária precedente e outros processos que sim fazem parte dessa reunião ordinária. Esse caso específico, que é uma infraestrutura no Recanto Fortuna, já foi apreciado pelo CONDEMA. O professor Mário está solidarizando uma manifestação a Câmara Técnica, no qual ele coordena, fez. E, nesse sentido,
sentido, presidente e coordenador, a gente se coloca à disposição para otimizar os trabalhos da Câmara Técnica. Nós já aperfeiçoamos o regimento interno do Convênio, o Convênio já fez isso, nós já embutimos a reunião técnica informativa historicamente, que é a oportunidade que a Câmara Técnica tem como nos chamar antecipadamente para tirar essas dúvidas administrativas antes de trazer para o Pleno. Então, aqui a gente faz uma proposta e se coloca à inteira disposição, que é, sim, redigir um regimento interno da Câmara de licenciamento, assim como de planejamento, para que quando os assuntos venham para o CONDEMA, venham mais mastigados, mais estreitados tecnicamente e institucionalmente como a Prefeitura. Porque esse vai ser um assunto que o professor Mário levantou várias questões que são importantes serem esclarecidas, né? Se não foi por ele num momento adequado, infelizmente, presidente, eu peço perdão para o senhor de fazê-lo aqui, porque nós não tivemos essa oportunidade anterior. Então, é um apelo que eu faço para a presidência do CONDEMA e para a coordenação da Câmara de Licenciados, nos chamem antes, vamos dialogar antes e tirar essas dúvidas. Feito isso, eu vou passar a palavra ao técnico, o engenheiro Gustavo, que é o líder do licenciamento ambiental da área de infraestrutura. Ele vai elucidar algumas questões técnicas que são importantes neste momento. Boa tarde a todos. Apesar de não terem sido colocadas entre as questões finais do parecer, eu acho que é muito importante nós comentarmos que quando esse processo chegou à Secretaria em 2014, havia sim uma invasão, entre aspas, da unidade de conservação. As vias iriam praticamente quase até o rio. A própria análise técnica, antes de chegar ao Conselho, levantou essa situação. Foi um estudo bem extenso que foi feito e a pavimentação foi recuada. Tá? Ela sai da envoltória da unidade de conservação. Então, os últimos lotes ali presentes estarão sem o pavimento até a sua entrada, mas a pavimentação não vai chegar. As obras que haverão serão as obras de drenagem, que não existe alternativa técnica por conta do relevo. Então, as galerias chegarão sim, mas por pedido do órgão gestor da unidade de conservação, haverão caixas dissipadoras de energia para que esse impacto chegue no rio no mínimo possível. É uma questão colocada que eu acho que é mais a parte ambiental do que a outra situação. E com tudo isso, o processo então teve sim o parecer da unidade de conservação, tá? Só para deixar bem claro. Quanto às questões colocadas, só fazer uma correçãozinha para o professor Mário, que leu o parecer da comissão, não são termos de ajustamento de conduta, ambos são termos de acordo e compromisso. Então, o interessado se coloca como contrapartida. E uma dessas edificações sequer ocorreu. A Cocanto, por exemplo, se não tivesse, na época que foi feito o parecer do anexo 2, se desistisse da obra e era possível, você teria um bairro que uma parte dele estaria sem a pavimentação. Sobrepondo ao projeto já existente do Pacto de Pavimentação, etapa 2, de recurso do governo federal, houve uma decisão tomada no processo quanto à troca dessas contrapartidas. Tá? Só para deixar um pouquinho mais clara a situação. E passo a palavra para o diretor Renato, da infraestrutura, para explicar um pouquinho melhor essa situação também. Boa tarde, eu sou Renato, diretor de projetos da Secretaria de Infraestrutura. Só completando o Gustavo, nós tivemos todas as autorizações necessárias, tá? Da Mata Santa Genebra, do CONDEFAT, do CONDEPAC, do Quilombo, da Fundação da Mata Santa Genebra e do Quilombo. Tá? Nós temos, inclusive, do CONDEPAC, uma manifestação que acha que, inclusive, é muito bom que se faça a obra por conta de contenções de erosão e prejuízos que já lá hoje existem. A Mata Santa Genebra nos fez uma exigência, que é fazer uma dissipação, uma contenção de energia na saída dessas drenagens, assim como colocar grades, telas, dentro das bocas de lobo para evitar a poluição difusa. Tá? Isso já está contemplado na obra do PAC, está no orçamento, e a empresa que ganhar a obra e for executá-la, vai ter que fazer esses dispositivos. Tá? Com relação à destinação dos 9 milhões de reais. Tá? Isso é uma prerrogativa do Executivo. Tá?
Então, desde 2012, esse pacto de pavimentação já está cadastrado. Respondendo, não temos como alterar, tirar desta obra e colocar em outra. Se nós tirarmos, não executarmos esta obra, além da gente não utilizar os 9 milhões, a gente perde todo o recurso que foi investido no Vila Esperança. Tá? Nós teremos que devolver o recurso do Vila Esperança, que, se não me engano, deu mais de 20 milhões de reais, porque elas estão contempladas na mesma carta. A carta é um contrato, então eu tenho que cumprir o contrato como um todo. Tá? Mais os questionamentos, professor? Os TACs. Com relação aos TACs, o TAC do Barreto, que é lá aquele empreendimento Recanto da Fortuna habitacional, que foi até citado, acho que 240 unidades, o TAC ele foi sobre um aditivo, tá? Não é mais obrigação dele fazer estes serviços, deixou de ser, e ele assumiu outros compromissos com o município em igualdade financeira. Tá? Então nós orçamos o que ele deveria fazer, nós da infraestrutura fizemos isso, informamos o gabinete do prefeito, foi feito um aditivo de TAC e ele está sendo cumprido em outras obrigações, então voltadas para o município. Então não é o caso que ele está ganhando, não, ele não está ganhando, ele está fazendo o que ele tinha que fazer, só que em outro lugar. Não é, tecnicamente, não é bom, tá, que a gente tenha uma obra dividida em 3 etapas. Tá? Os sistemas construtivos não é o ideal que a gente faça isso, os tempos são diferentes. A Cocamp se manifestou para a gente no ano passado que eles não têm previsão alguma de executar o trecho deles em 18 meses. Tá? Então, porque eles, com a queda da arrecadação, eles também sofreram muito dos empreendimentos deles, eles não têm mais interesse em fazer imediatamente aquilo, tanto que eles não têm LI. Isso foi aprovado apenas LP. Tá? Então, por uma questão técnica também, nós optamos, e foi até sugestão nossa de infraestrutura, que se tirasse essas obrigações da Cocamp e do Barreto Empreendimentos, coisa assim, e transformasse isso em outro tipo de obra, o que foi feito. Tá? Para que a gente possa executar a obra do Pacto de Pavimentação de maneira plena e completa. A Sanasa vai sim fazer a rede de água e esgoto concomitante às nossas obras. Não sei se tem mais alguma dúvida. O coordenador da comissão quer fazer algumas observações. Muito breve. Então, eu agradeço as informações. Eu quero dizer que a gente tem esse espírito de colaboração, né? De fato, nós conversamos nessas reuniões semanais, até conversamos sobre esse parecer, não parecer, sobre esse protocolado. Certo que não tivemos todas essas informações, mas eu acho muito interessante o mérito desse parecer ter provocado o que a gente está pedindo no último item, que é aquela discussão entre as várias secretarias, e, inclusive, que esses esclarecimentos estejam sendo dados ao pleno, não a mim ou a ela individualmente, né? É o CONDEMA como um todo. Então, eu acho que isso é muito importante. Por outro lado, digo o seguinte, a gente pode ter as reuniões técnicas de esclarecimento e tudo, mas também pode ter uma opinião diferente. Por que não? Ou seja, nós poderíamos dizer, claro, tá bom, amarrada, por que o governo federal tem que decidir a fazer isso aí? Será que a gente quer mexer perto das unidades de consolidação ou não? Se só porque vem dinheiro de Brasília a gente tem que dizer amém? Então, o CONDEMA acho que está para discutir essas questões, que tem a ver com o plano diretor da cidade e tudo mais. Então, aí, só encerro aí. O parecer está desse jeito, nós, outra vez eu digo, lembro aquela história. Nós podemos dizer sim, tudo bem. Nós podemos dizer condicionantes, ou seja, é um sim desde que, né, se cumprir essas coisas. E podemos dizer um não até que. E também te agrada a escala maior, que é não de qualquer jeito.
Isto não é um não de qualquer jeito, é não até que. Até que quando? Todos esses esclarecimentos. Por outro lado, quer dizer, as licenças já foram concedidas, então nós não estamos pedindo anulação da licença. Estamos pedindo um esclarecimento geral. Aqui foi feito. Então agora o Pleno pode decidir se aprova sim ou faz alguma alteração na relação. Muito bem. Até onde eu entendi, aqui que é sem dúvida. Até onde eu entendi, nós temos então o parecer da comissão condicionando a concessão dessa licença até que algumas condicionantes sejam atendidas. É isso mesmo, Mário? É isso mesmo, né, Mário? Você entende que a comissão está entendendo que esse licenciamento, embora já tenha sido concedido, que ainda haja campo para fazer alguma adaptação, algum atendimento, alguma exigência, ainda que tardia. Seria isso? Já nós temos, de outro lado, a Secretaria do Verde informando a completa impossibilidade prática de que isso aconteça, por todos os motivos que foram apresentados aqui. Então, nós temos dois caminhos. Ou aprovamos o parecer da comissão, elaborado pelo Mário e pelos demais membros da comissão, ou rejeitamos o parecer dessa comissão. Portanto, se rejeitarmos o parecer da comissão, estará aprovada a licença, estará, na verdade, referendada a licença que a Secretaria já concedeu nesse caso, por todos os motivos que foram aqui esclarecidos, né? Eu quero consultar o plenário se alguém, porque eu vou colocar em votação o parecer. Então eu quero consultar, diga-me. Eu ia dizer em outro momento, mas vou dizer agora. Eu já falei antes e repito, eu acho que não está funcionando o condema satisfatoriamente. Repito. A Câmara Técnica foi criada como uma maneira de resolver o problema da baixa participação nessas discussões e não está conseguindo resolver. Vou explicar. É por adesão voluntária, mas se você pegar a lista dos conselheiros, tem somente 5 da sociedade civil. Os outros são das secretarias, incluída a CEINFRA, que não vai nas reuniões. Nós não temos cadeira. É? Nós não temos cadeira. Não tem? Não temos. Bom, Os terceiros suplentes. desculpa se eu errei, porque tem outra secretaria que tem. É na Câmara Técnica. Desculpa, havia sido combinado que quando precisassem da nossa participação, a gente seria convidado especificamente. Bom, por isso precisa um regimento e tudo mais. Mas o que me interessa é o seguinte: tem só 5 da sociedade civil, dos quais só 2 estão comparecendo. É muito pouco. E neste caso em particular, eu não estou muito à vontade porque não fui eu que fiz o parecer. Então eu fico meio de mudar o parecer porque não fui eu. E não tenho possibilidade de consultar quem fez o parecer. Então, percebe que é uma situação complicada isso daí. Eu gostaria que houvesse realmente participação de mais conselheiros para poder discutir esses problemas. Não? Eu estou consultando o plenário sobre se sentirem ou não em condições de votarmos já esse parecer ou se ainda carecem de alguma informação ou de algum esclarecimento. Se não há ninguém precisando de nenhum esclarecimento, eu vou colocar em votação o parecer, ok? Muito bem. Então está em votação esse parecer. Só esclarecendo então, da derradeira forma, os que forem contra o parecer estarão
aprovando todo o procedimento já realizado pela Secretaria Municipal do Verde. Os que forem favoráveis a esse parecer estarão sugerindo, porque é isso que faz o Conselho, sugerindo à Secretaria que reveja em relação a os senhores conselheiros e conselheiras que rejeitam o parecer, queiram se manifestar, por favor. Os que gostariam de se abster. Total 21 votos, está rejeitado o parecer. Ok? Está rejeitado o parecer. Próximo parecer. Mário.